Olá, amigos. Eu aqui novamente, falando sobre o Vasco. E eu ia fazer um vídeo ontem, mas resolvi fazer hoje. Eu estava meio cansado, aí eu fiz hoje que achei melhor. Então, o Vasco entrou em campo ontem, foi Vasco e Nova Iguaçu. O Vasco entrou em campo ontem com Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo, Medel, João Vitor e Piton. Zé Gabriel, Paê, Galdanes, Cleiton e Verrete. O Cleiton, ele foi a estreia dele ontem. Então, ele não é ruim, não. Aí, o Vasco, ele começou o jogo com, assim, meio frio. O Nova Iguaçu também. Aí ficou um estudando outro. Hora o Vasco melhor, outro hora o Iguaçu melhor. Foi indo. Aí terminou o primeiro tempo, o jogo ficou um pouco mais para o Nova Iguaçu do que para o Vasco. Eu sou vascaíno, mas tenho que falar o que foi o jogo, o que eu vi. Aí o Vasco começou o segundo tempo. O Nova Iguaçu veio melhor. O Nova Iguaçu veio melhor, mais bola perigosa quanto o Vasco, uma arrancada boa. E tem um jogador ali na frente, que acho que é Igor, acho que é Igor o nome dele. Iago. Para mim é o melhor jogador deles. Então o zagueiro que é bom também. Aí eles vieram melhor e fizeram 1-0. Apesar do gol do Nova Iguaçu, não é por eu ser vascaíno, não. O gol foi de impedimento. Aí o Bandeirinha anulou o gol, mas o VAR chamou. O VAR chamou, chegou lá e deu o gol. Aí, agora a gente vê na internet aquela linha traçada, né? E vê que o gol foi de impedimento. Mas é Vasco, né? Se aquele gol fosse a favor do Vasco, o VAR anulava. Porque a maior parte do pessoal que vai para o VAR é tudo flamenguista. Então é melhor o Flamengo enfrentar o Nova Iguaçu do que enfrentar o Vasco pela tradição. Que Vasco e Flamengo, os dois podem estar ruins, mas quando vão jogar, os dois crescem. Entendeu? Então Nova Iguaçu é Nova Iguaçu, né? Então a preferência do Flamengo é decidir com o Nova Iguaçu. Então quer dizer que o gol, se vocês verem na internet, está cheio. O gol foi de impedimento. Aí o goleiro deles fez 2 defesas que eu acho que fosse outro goleiro não tinha feito. Que depois que o Nova Iguaçu fez o gol, o Vasco cresceu. Aí o Vasco tomou conta do jogo, passou a jogar bola pra caramba, e o Vasco na frente, no ataque. Aí aquele Paê pegou aquela bola na frente do gol, uns 3 metros afastado do goleiro, deu aquela cacetada, ele levantou a mão assim, e a bola bateu na mão dele, bateu na trave e saiu, foi para frente. E a outra foi aquela também, que a queima-roupa foi do Piton, parece. Ele defendeu aquela bola. Ou foi do Piton, ou foi do Paê, uma coisa assim. Paê não, do Verrete. Acho que foi um dos dois. Aí fez 2 defesaças. E aquela que o Paê driblou todo mundo, tocou, foi lá no cantinho e pegou na trave. Então, o Vasco, além dele não ser um time muito bom, assim, de primeira linha, ele é meio azarento também. Que se aquela bola ali... eu contei 2-1 Vasco naquela bola, que o Vasco já tinha feito uma, né? Aí então, mais tarde, no segundo tempo, o Vasco fez uns troca-troca. Entrou o Sforza, entrou o David, entrou o Matheus Carvalho, entrou o Adson e entrou o Puma. O Vasco melhorou bastante com esse time. Aí foi expulso o Matheus Carvalho e o gol do Vasco foi feito o Piton, também no segundo tempo. Os 2 gols foram no segundo tempo. Tanto o Nova Iguaçu fez primeiro, o Vasco empatou. Aquela bola que o Paê chutou foi lá no cantinho, eu contei bem, 2-1 Vasco. Pô, bateu na trave e ninguém pegou o rebote. Então, o jogo, assim, não vou dizer assim, o Vasco dominou o jogo. O Vasco não dominou o jogo. O Nova Iguaçu também não dominou. Então, juntando o que o Nova Iguaçu fez em campo e o que o Vasco fez em campo, o empate foi o melhor resultado. Porque o goleiro do Vasco, eles perderam o gol, tem um jogador, eu acho que é Carlinho, parece, ele perdeu 2 gols feitos, ele e o goleiro do Vasco. O goleiro do Vasco conseguiu defender os 2 gols. Ele recebeu uma bola, entrou de área dentro, quando viu o goleiro do Vasco na frente, eu acho que ele tremeu. Aí jogou, o goleiro do Vasco defendeu.
Então, se ele mete aqueles 2 gols, acabava com o Vasco. O Vasco já estava eliminado. Que o próximo jogo do Vasco, o técnico do Vasco, aquele negócio que ele falou ano passado, disse que não vai abarrar, quer dizer, não vai cair. O Vasco não caiu. Chegou agora e falou de novo. Ele não falou não vai abarrar. Ele disse que o Vasco vai classificar. Então, vamos ver, espero que sim. Ele disse que o Vasco vai à final. Então, vamos ver, espero que sim. Eu, como bom vascaíno, não vou torcer contra o Vasco. Mesmo ele perdendo, eu tenho que torcer a favor dele. Então, a gente não vive só de vitórias. A gente vive de vitórias, empate e derrota. A gente torce para que o nosso time busque mais vitórias e menos derrota. No meio fica o empate. Então, primeiro plano, vitória. Segundo plano, empate. Último plano, nem terceiro, é o último, é a derrota. Então, mas nem sempre é conforme a gente pensa. A gente torce para o time vencer, o time perde. A gente nunca torce para perder, mas às vezes acha que vai perder e ele vence. Então, o Vasco pegou o Fluminense, meteu 4-1. Pegou o Botafogo, meteu 4-1. Então, aí, para fazer, né? Chegou agora, o Vasco vai jogar agora. Pegou o Nova Iguaçu, o primeiro jogo, perdeu. Chegou agora, empatou. Quer dizer que jogo é uma caixinha de surpresa. A gente joga, não sabe se vai acertar ou não, né? Então, como bom torcedor, a gente torce para poder vencer. Então, amigos, o Vasco não teve assim... O melhor momento do Vasco foi no final do jogo. Que o Vasco partiu para cima para vencer o jogo, com aquela garra, aquela vontade de ganhar, partiu para cima, todo mundo jogando bem. Foi o melhor momento do Vasco ao final do jogo. Aqueles 15 minutos finais do Vasco, aquele foi o melhor momento do Vasco no jogo. Eu não estou aqui para enganar ninguém, falar assim, o Vasco foi bom o tempo todo, não foi. O Nova Iguaçu teve hora que foi bem melhor que o Vasco. Até eu pensei que eles fossem vencer o Vasco. Aí depois eles deram uma descansadazinha, achou que o empate já estava bom, aí o Vasco cresceu. Então esse jogador do Nova Iguaçu chamado Iago, ele é filho de um jogador que foi do Flamengo, é filho de, acho que é de Ivanildo, uma coisa assim, ele é filho de um jogador que foi do Flamengo. Então ele é ruim não. Não é fora de série, mas ele é bom de bola. Bom, ele jogou bem ontem. Bem, pelo menos ontem ele jogou bem. Então, mas algumas pessoas já tinham me falado sobre ele, dizendo que ele tem cuidado dele, que ele chuta bem fora da área, ele é meio técnico. Então, eu ontem ouvi isso, ele é bonzinho. Então, amigos, eu vou findar o vídeo, eu espero que vocês dêem aquela força para mim aí, tá bom? E até o próximo vídeo. E vamos ver se o Vasco vence, né? Tá? Tchau. Fique com Deus.